Boa tarde a todos. ¿Cómo era que se hacía para tener la traducción simultânea? Então, pessoal, boa tarde a todos e todas, buenas tardes a todos e todas que estão aqui conosco. Hoje estamos finalizando, então, a nossa capacitação em inventários de emissões de gases do efeito estufa, edição 2021. E vamos aqui para a sessão ao vivo, então, do módulo 5, atingindo resultados, o inventário e os próximos passos na agenda climática. Por favor. Então, como vocês já sabem, essa sessão de hoje será em português. Então, neste sentido, pedimos para que as pessoas que falam espanhol habilitem a tradução simultânea, né, a interpretação de idioma, né, fazendo clique em escutar, né, e vocês também têm a opção de silenciar o áudio, fazendo clique, então, em silenciar áudio original. De novo, né, a gente já está aqui há 5 semanas, mas sempre é bom relembrar que a gente pede que vocês mantenham temporariamente os microfones desligados, né, para que a gente tenha uma boa fluência nas falas, né, e pedimos que, se possível, deixem suas câmeras ligadas para a gente conseguir se conhecer e interagir um pouco mais através desse recurso visual. A reunião está sendo gravada, vai ser disponibilizada posteriormente no AVA, né? Então, vocês terão acesso a esse material, assim como as demais gravações das sessões anteriores. E qualquer dúvida, vocês podem adicionar no chat, né? Mandem a pergunta que a gente encaminha, inclusive, as perguntas relacionadas à plataforma, ao conteúdo da apresentação, vocês podem colocar no chat nesse momento que nós vamos redirecionar conforme for o conteúdo. Também pedimos que vocês registrem a presença acessando o link do formulário que vai ser enviado pela Laís no chat. É muito importante que vocês cliquem no link e preencham o formulário, né? Então, nós pedimos que, mais do que vocês se apresentarem no chat, vocês façam esse registro para a gente ter o controle aí das pessoas que estiveram presentes hoje nessa nossa última sessão. Por favor. Então, hoje nós estamos nesse momento de abertura e boas-vindas, como sempre fazemos, né? Vamos para um momento de resumo da semana, onde a gente vai aí ver quais foram os elementos e os temas tratados no nosso último módulo da capacitação. Depois teremos uma conferência, né, uma apresentação, uma palestra do CDP. Então, estamos muito felizes em contar com essa participação do CDP na nossa capacitação. Teremos um momento de tira dúvidas, de perguntas e respostas, então vocês podem mandar as perguntas no chat, mas se sintam convidados a fazer perguntas oralmente também. Depois teremos uma fala do secretário executivo do ICLEI América do Sul, o Rodrigo Perpétuo, que está aqui com a gente hoje, sobre as perspectivas e os próximos passos aí na nossa trilha, né, na nossa jornada de aprendizagem em relação ao compliance climático, né? Como a gente pode trabalhar essas questões a partir do término dessa capacitação. E, por fim, fechamos esse último evento online que estamos realizando no marco dessa capacitação, né? Ainda teremos outros pela frente, esperamos contar com a presença de vocês nas nossas futuras capacitações. Por favor. Para a gente começar, já que nós estamos nesse último momento, que é um momento além de troca de conhecimentos, né, de a gente conseguir desenvolver um pouco mais o conteúdo dessa elaboração de inventários, a gente também quer escutar vocês, entender como foi esse processo para vocês, né, e de uma forma também de celebrar um pouco todo esse processo, né. Então, nós pedimos que vocês resumam em poucas palavras o que vocês acharam do curso, né? O que esse curso representou para a jornada de vocês em relação à elaboração de inventários, as carreiras de vocês, o trabalho das prefeituras, governos estaduais, né, que vocês fazem parte. Então, nós pedimos que vocês resumam em algumas palavras a importância, o que você achou desse curso, né? Para isso, a gente vai usar o Mentimeter. O link vai ser disponibilizado no nosso chat.
Então, vocês podem clicar no link e preencher. A gente já utilizou o Mentimeter, então acredito que vocês estejam tranquilos, mas em caso de dúvidas também podem perguntar. E uma outra possibilidade é vocês apontarem o celular de vocês para esse QR Code que está na tela, e aí vocês vão poder acessar esse questionário. Nós não vamos passar as respostas agora, imediatamente, então a gente vai pedir que vocês façam isso ao longo dessa sessão ao vivo, para a gente, lá no final, retomar e fazer um fechamento, considerando essas possibilidades, essas palavras, termos e expectativas concretizadas, espero ou não, né? Vamos ver o que vocês têm a nos dizer sobre a capacitação. Então, fiquem à vontade para acessar via esse QR Code ou no link que vai ser enviado no nosso chat. Para começar, como de praxe, como estamos fazendo ao longo dessas semanas, a gente vai falar um pouquinho sobre o resumo desse último módulo da nossa capacitação. A gente abordou, nesse momento, o último passo para a elaboração do inventário. Então, nós tivemos como primeiro aspecto aí, nas nossas videoaulas, o último passo para a elaboração do inventário de emissões de gases do efeito estufa, que é a relatoria dos resultados obtidos. Né? Por favor. Então, além da relatoria dos resultados obtidos, nós também falamos um pouquinho sobre o Common Report Framework, né? Sobre a metodologia GPC 2.0, né? que está aí em elaboração e finalização. Trouxemos também a importância da plataforma unificada de reportes CDP e CLEI, que nós também vamos ver com mais profundidade aqui na apresentação a seguir. Abordamos esses próximos passos da nossa jornada climática, né? O que a gente pode desenvolver a partir dessa capacitação, né? Essa capacitação, então, nos possibilita a elaboração dos inventários de emissões de gases do efeito estufa, e na sequência, então, nós teremos uma capacitação em análise de risco, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso a seguir, né? E, por fim, nós tivemos uma videoaula que apresentou aí um caso de sucesso, que é a cidade do Recife, né, no estado do Pernambuco, aqui no Brasil, que trouxe aí toda a experiência e todo o desenvolvimento do compliance climático da cidade do Recife, onde podemos entender qual foi o caminho que a cidade traçou para chegar onde está, né? Também foi abordado o projeto Urban LEDs, o LEDs Lab, que está materializando na cidade, né, através do Hospital da Mulher e através de outras iniciativas relacionadas aí a centros de aprendizagem, a materialização disso que nós estamos fazendo em termos de inventários, planos e análises, né? Então, esses foram os tópicos abordados, e é importante também vocês, no âmbito do módulo 5, realizarem o questionário avaliativo, né, a avaliação final. Vocês precisam tirar 70% de acertos, né, de respostas corretas. São 2 chances de fazer, então prestem bastante atenção. O material que a gente viu é suficiente para vocês realizarem essa atividade. Tem a apostila também, que é um ótimo material de apoio que vai auxiliar vocês a responder esse questionário. E caso vocês tenham alguma dúvida em relação a ele, vocês podem postar no nosso fórum do AVA e CLEI América do Sul, que a gente vai estar à disposição, né? É importante também, para receber o certificado de conclusão do curso, que vocês tenham assistido todas as videoaulas disponíveis na plataforma. Então, por favor, certifiquem-se que vocês assistiram todas as videoaulas. E também responder à avaliação da capacitação. Para além do questionário avaliativo de vocês, enquanto alunos e alunas, nós teremos uma avaliação da capacitação para que vocês, enfim, possam aí dar a sua opinião em relação ao que foi apresentado, certo? Próximo, por favor. Então, nós começamos aí, para a gente ter um resumo rápido, só falando da importância da relatoria e do registro, né? A gente vai ter também aí a apresentação da plataforma CDP e CLEI, então não vamos entrar muito nisso, mas aqui a gente tem um exemplo gráfico, né, do inventário de emissões de gases de efeito estufa do município de Contagem, que nos mostra aí
essa distribuição, como é feita essa relatoria, né, de uma forma simplificada, né, obviamente isso é feito de uma maneira mais desagregada, mas para fins do inventário e do reporte, a gente tem essa classificação por setores, a classificação por escopos, né, o tipo de abordagem, para que a gente tenha aí um entendimento de onde as fontes foram consultadas, quais fontes foram consultadas, quais escopos foram adotados no inventário. Então, esse é um pequeno resumo, né, de como a gente faz esse tipo de relatoria. Por favor, o próximo. Também nós temos a plataforma CDP e Clay, né? Vimos um pouco da importância de a gente ter uma plataforma unificada, né? E aqui a gente traz esse depoimento que é do prefeito de Cape Town, que ele fala da importância de ter esse sistema unificado, né, para que haja uma transparência na ação climática do município, né, o monitoramento dos riscos, né, e também uma troca com as cidades que tenham questões similares, né, que enfrentam os mesmos problemas. Então, é muito importante para fins de transparência, para fins de acompanhamento e para fins de troca mesmo entre as cidades, né. Então, é uma maneira de a gente ir aí conhecendo, né, o perfil das cidades e como elas mudam a partir de ações como esse treinamento, né? Como a gente consegue evoluir e tomar ação contra aí, né, no enfrentamento dessa crise climática que vivemos. Também falamos do Global Common Reporting Framework, né, que nos traz aí essa outra abordagem, né, que é importante a gente adotar, né, em relação aos reportes, né, a como a gente pode fazer esse reporte. Ele oferece, então, uma metodologia que nos apresenta alguns dados, né, para o reporte, por favor, e a gente tem download desse documento, né, para a gente acompanhar das diretrizes desse documento, tanto em português quanto em espanhol. Então, está disponível no site do DICOM, né, que, na verdade, é o Pacto Global de Prefeitos para o Clima e para a Energia, né. Então, vocês têm a possibilidade aí de acessar esse documento, né, conforme estão nas nossas aulas do módulo 5, vocês podem acessá-lo, baixar e fazer a consulta. Por favor, o próximo. Né? E também nós falamos do GPC 2.0, né? É um novo material aí que a gente vai começar a trabalhar, né? A ideia é que a gente esse documento está passando por algumas consolidações, né? E nós teremos algumas diferenças em relação ao que a gente está adotando hoje, né? Ele será compatível com o CRF também, então a gente tem essa integração entre os dois materiais, né? A gente viu as etapas da metodologia GPC, as diferenças, como a gente já falou, são em relação ao PIB se tornar opcional, né, quando a gente identifica as informações do contexto da cidade, que não será seguida necessariamente a lógica dos escopos, mas sim as emissões diretas e indiretas, né, que serão contabilizadas apenas as emissões dentro das fronteiras da cidade, né, as fontes não especificadas do setor de energia, elas não vão ser analisadas, né, e também a gente vai ter as emissões fugitivas que vão ser classificadas, então, em uma única categoria. Essas são as principais mudanças, né? Esse documento está sendo consolidado, mas a gente ainda usa essa metodologia que foi apresentada nessa capacitação. A gente traz aqui essa questão do GPC 2.0 para que vocês estejam aí atentos, né? Tenham esse olhar para essa possibilidade de atualização. Mas é importante dizer que ele continua compatível com o CRF e que, independentemente disso, é muito importante a gente ter essa plataforma aí de reporte CDP e Clay atualizada, né, ainda nos parâmetros, por enquanto, do GPC, que foi apresentado nesta capacitação. Para vocês, então, entenderem onde nós estamos no compliance climático, né, na jornada climática que vocês, enquanto colaboradores aí dos governos locais, estão desenvolvendo,
Hoje nós estamos nessa segunda etapa, que é a etapa de inventários de emissões de gases de efeito estufa. Né? O que acontece nesse momento? A gente está aqui capacitando vocês para que esse inventário seja elaborado. Já falamos aí ao longo das semanas que o ICLEI está à disposição para apoiá-los e apoiá-las na elaboração desses documentos. Nós temos também a Way Carbon em termos de ferramenta Climas, que pode nos dar um apoio para isso. Hoje nós vamos ter essa apresentação do GPC, para que eles possam nos apresentar aí um pouquinho mais dessa plataforma unificada que eles têm conosco, né, que nós temos de reporte. Então, todas essas ferramentas vão estar à disponibilização de vocês e dos governos locais associados para que a gente elabore esse inventário, né? E o nosso próximo passo nesse compliance climático é análise de riscos e vulnerabilidades climáticas. Então, a nossa próxima capacitação será voltada para análise de risco climático, né? Então, como nós já vimos, né, na capacitação de inventários de emissões de gases do efeito estufa, nós trabalhamos a questão da mitigação, né? Que, na verdade, é entender como a gente pode aí, enfrentar essas emissões de gases que acontecem nas nossas cidades, né? A gente tem que reduzir essas emissões, zerar essas emissões, né? Neutralizar essas emissões para que a gente consiga aí atingir os objetivos, né, propostos pelo Acordo de Paris, as metas propostas pelo Acordo de Paris. Além da mitigação, nós temos a adaptação, que também já foi apresentada brevemente na nossa aula 1 ao vivo pela Mariana, onde a ideia é que a gente já está num momento de emergência climática, já estamos sofrendo os impactos, como a gente pode adaptar as nossas cidades, né, para que elas se tornem mais resilientes a esse momento de crise climática, né? Então, nós vamos aprender, né, desenvolver esse caminho para elaborar uma análise de risco climático para os governos locais. Essa capacitação vai acontecer em breve. Em breve vocês terão mais informações. A ideia é que ela aconteça em outubro ainda deste ano, 2021. E em 2022 nós retomamos com as 3 capacitações do compliance climático, a capacitação de inventários de emissões de gases do efeito estufa, de análise de risco climático e uma capacitação focada no plano local de ação climática, que vai aí nos direcionar ao planejamento climático a partir desses 2 documentos importantes de investigação, desses 2 insumos fundamentais, que são tanto o inventário quanto a análise de risco climático. Então, eu agradeço aí a todo mundo que participou, que assistiu às videoaulas. Vocês sabem que o chat está disponível para dúvidas de vocês em relação aos conteúdos. Já vi que tem diversas perguntas e passo a palavra para o Guilherme Ponce, que é analista de cidades, estados e regiões do CDP América Latina. Agradeço a participação dele em nome do CDP, né, representando o CDP. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o Sistema Unificado CDP-ICLEI para o reporte de dados e emissões de gases de efeito estufa de governos subnacionais. Por favor, Guilherme, a sala é sua. Muitíssimo obrigado, Reinaldo. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais nesse momento tão especial que marca o encerramento dessa série de capacitações que o Clay está realizando. Então é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela, se vocês puderem só me dar um sinal, se já estiverem vendo, sobre a apresentação. Já conseguem ver? Sim, Guilherme, pode seguir. Perfeito. Então, como o Reinaldo muito bem já me apresentou, eu sou o Guilherme, eu trabalho no CDP, sou analista do Programa de Cidades, Estados e Regiões, e hoje eu fui convidado para falar um pouco sobre o processo de reporte na plataforma unificada do CDP e CLEI. Então, a nossa agenda, eu vou dar uma pequena introdução para apresentar o CDP também, falar sobre as sessões do questionário, sobre as sessões disponíveis para reporte, e a gente vai passar por uma breve demonstração para demonstrar as ferramentas disponíveis na plataforma e também as questões de inventário. Então,
Brevemente, sobre o CDP é uma organização sem fins lucrativos que surgiu no início dos anos 2000, trabalhando com investidores inicialmente. O CDP fazia a ponte entre investidores e solicitava para as empresas, para as maiores empresas listadas em bolsa, por meio de um questionário, o CDP fazia essa ponte para informar para que as empresas conseguissem informar os investidores quais ações climáticas elas estavam realizando. E assim, os investidores tinham essa informação na hora da tomada de decisão sobre como que as empresas que eles tinham esse dinheiro estavam realizando essas ações para combater a mudança do clima. Isso foi no início dos anos 2000, em 2010 surgiu o programa de cidades, então foi elaborado o primeiro questionário de cidades. Nesse momento ele ainda era um questionário independente, não tinha tido nenhuma fusão com a plataforma, e havia uma concorrência, digamos, de uma certa maneira, junto com o ICLEI, porque o ICLEI tinha a plataforma Carbon. E isso também era algo que prejudicava as cidades e os municípios, já que a equipe muitas vezes precisava se dividir para reportar 2 vezes informações praticamente iguais. No programa de empresas, a gente tem a figura do investidor e o CDP como a ponte com as empresas, mas no programa de cidades, a gente não tem mais essa figura. O CDP ele trabalha em conjunto com diversos parceiros, como o C40, o ICLEI, a WWF, o Pacto Global de Prefeitos, a ACA aqui no Brasil e a iniciativa Race to Zero. E, junto com todos esses parceiros, solicita os dados dos governos municipais e também de estados e regiões. Os governos recolhem esses dados, divulgam através da plataforma unificada, e esses dados voltam para esses parceiros, para cada um lançar o seu olhar de análise respectivo e diferente. Então, cada uma dessas iniciativas, dependendo dos projetos que a cidade faz parte, pode oferecer feedbacks, pode oferecer benefícios diferentes. E como que essa coleta de dados se dá? É por meio de um questionário online. Ele é dividido em diversos módulos. Então, o módulo de introdução e governança, que é um módulo bem geral do questionário, onde a cidade precisa se apresentar, realmente contextualizar o cenário em que ela está inserida. Então, qual a sua localização geográfica, cidades vizinhas, principais atividades econômicas, detalhes de tamanho da população, detalhes de tamanho da área. Já em riscos de adaptação, é um setor onde a cidade consegue identificar riscos que já estejam acontecendo no território atualmente e como esses riscos vão se desenvolver no futuro, se a curto, médio ou longo prazo. Em mitigação, aqui eu juntei tudo em um setor só, num grande pilar de mitigação, mas tem outros setores dentro do questionário, que basicamente são os setores onde o inventário vai ser reportado, a cidade informa se tem ou não alguma meta de redução, se ela já possui um plano de mitigação, por exemplo. Em oportunidades em projetos é um módulo que é muito interessante também, porque, ao meu ver, eu gosto bastante dele, convida os municípios a lançarem um olhar sobre a mudança do clima, buscando entender quais oportunidades a mudança do clima também pode oferecer à sua gestão. Então, não necessariamente só impactos negativos virão com a mudança do clima. Se tiver algum impacto positivo, como que o município vai otimizar esse impacto? Temos os setores de energia, transporte, alimentos e resíduos. A maior parte das informações desses setores muitas vezes contribuem como informações de base, até para serem utilizadas nos cálculos de emissão. E o setor de segurança hídrica, que ele se encaixa ainda dentro da temática de adaptação, onde a cidade vai identificar quais são os riscos hídricos que ela já está enfrentando, se ela vai enfrentar esses riscos hídricos, se ela tem algum plano específico para a gestão hídrica ou não. E quais são os benefícios de reportar através da plataforma de reporte unificada do CDP e ICLEI? O primeiro deles, acredito que seja monitorar. Então, por meio da monitorar os riscos e suas ações, então a cidade ali consegue realizar esse diagnóstico, entendendo como a mudança do clima já tem impactado e irá impactar, se as ações da cidade elas estão conseguindo os resultados esperados ou não, e identificar oportunidades de melhoria
em seu próprio planejamento climático. Então, a cidade ela consegue ver quais áreas ela ainda precisa focar seus esforços, ou ela pode ter como prioridade para suas ações e assim conseguir melhores resultados e aumentar o nível de resiliência municipal. A avaliação das respostas, como eu mencionei, nós temos diversos parceiros, cada um pode oferecer uma avaliação, isso vai depender das iniciativas, mas, por exemplo, o CDP tem a sua própria avaliação, o Pacto fornece uma avaliação, o Desafio das Cidades, da WWF, também possui uma avaliação como um feedback aos municípios que reportam, para justamente guiá-los e ajudá-los a aprimorar o conteúdo, tanto os dados, mas também aprimorar as suas ações dentro do município. Visibilidade internacional, os dados reportados, eles são utilizados em estudos de caso, artigos regionais, artigos globais, e a cidade passa a participar de um grupo seleto de cidades que atuam para reduzir emissões e impactos, então ela passa a ser reconhecida internacionalmente como uma cidade que realiza ações e está combatendo a mudança do clima. Além disso, é possível ainda o gerenciamento de dados em um único só local. Todas aquelas sessões do questionário, algumas dessas sessões vão solicitar informações que são de outros departamentos, outras secretarias do município, e ali vocês conseguem reunir todas essas informações em um só lugar, o que facilita a análise para o tomador de decisão e também permite uma permanência dos dados, até mesmo considerando um cenário de troca de gestão, onde uma gestão ela troca, quando há uma renovação da gestão, vocês conseguem entrar ali e ver todos os dados já reunidos pela gestão passada, então há uma certa continuidade nos dados e nos trabalhos acontecidos. Oportunidades de financiamento no setor de projetos especificamente, é possível reportar projetos que buscam por financiamento do setor privado, então bancos de financiamento ou algum investidor, e compartilhar informações com outras cidades, ou seja, vocês conseguem por meio da plataforma acessar qualquer reporte de cidades que também tenham participado esse ano ou de anos anteriores. Dessa maneira, vocês conseguem comparar cenários. Por exemplo, se uma cidade de um tamanho similar passa por um risco igual ao seu, vocês conseguem ver quais ações elas estão realizando para combater aquele específico risco, se é algo que dá para replicar no seu contexto municipal ou não, e buscando assim por novas ideias, por novos planos de ação. No próximo slide eu falo um pouco sobre a avaliação do CDP. Eu vi aqui no chat, eu acredito até que temos cidades que já aplicaram para a avaliação do CDP. O CDP ele dá um feedback para as cidades classificando em 4 grupos as cidades que reportam, desde a divulgação à liderança. O nosso objetivo não é julgar se uma cidade é melhor que outra, e sim apontar qual fase do caminho climático a cidade se encontra. Então, em divulgação, são cidades que elas estão realizando esse diagnóstico inicial, elas estão entendendo seus impactos. Conscientização, a cidade já está numa fase de planejamento. Em gestão, esses planos começam a sair do papel, então ela começa a realizar suas primeiras ações, e em liderança, a cidade ela já está com seus planos completos, tem suas metas e as suas ações estão trazendo impactos positivos. E eu menciono a avaliação do CDP porque às vezes pode gerar uma confusão, principalmente com cidades que fazem parte de diversas iniciativas. Vocês agora, nesse segundo semestre, vão receber a avaliação do CDP e também a conformidade do Pacto Global de Prefeitos, mas é bem importante deixar claro que são metodologias diferentes, elas não têm nenhuma relação direta. Então, à esquerda, vocês veem um modelo de como é apresentado o feedback do CDP, e à esquerda, o modelo do CDP, e à direita, o modelo do Pacto Global de Prefeitos, aqui na área de mitigação e de adaptação. O CDP ele vai fazer a classificação dentro daqueles 4 grupos que eu apresentei no slide anterior, enquanto o Pacto Global ele vai focar principalmente em áreas estratégicas como mitigação, adaptação, e está em discussão também o setor de acesso à energia, porém, por enquanto, até onde eu sei, ele não foi totalmente aprovado, ele está passando ainda por algumas revisões. Bem,
Vamos então às demonstrações. Eu vou mudar agora para o questionário. Aqui eu já estou dentro da área do questionário. Eu acredito que alguns de vocês já sejam familiarizados com essa plataforma de reporte. A gente está na página inicial, aqui tem algumas ferramentas logo no início, como salvar. Sempre importante salvar os seus dados, tá? Mesmo antes de fechar a tela, sempre clica no botão salvar. A plataforma tem um salvamento automático, mas a gente sempre recomenda que vocês também façam o clique aqui em salvar manualmente para garantir que nenhum dado seja perdido. O botão de compartilhar, para vocês enviarem o questionário para outras pessoas. Importar e exportar. O exportar, vocês conseguem baixar o reporte em Word ou em Excel, e importar, vocês conseguem subir novamente, por exemplo, caso vocês queiram reportar em Excel, vocês podem, ou seja, numa versão offline, vocês podem reportar no Excel e depois subir as respostas novamente para a plataforma. Porém, aqui eu peço... Eu acho que a gente ainda está vendo a sua apresentação. A gente está vendo o PPT ainda, viu, Guilherme? Ah, não está vendo a desculpa. plataforma. Você pode compartilhar a tela novamente? Compartilho, perdão. Que estranho, mas tudo bem. Vamos lá. Share. Agora... Isso, agora estamos na plataforma. Perfeito, obrigado, Reinaldo. Então, como eu falava, aqui a gente tem o botão de salvar, o botão de compartilhar. Vocês conseguem exportar em Excel, em Word. Caso a cidade opte por reportar offline no Excel, a gente sugere que isso seja feito como um último caso. Só caso, por exemplo, o acesso à internet é muito instável, vocês não conseguem realmente trabalhar online. Para evitar qualquer erro, às vezes a importação ela é muito sensível, dependendo da forma como a cidade trabalhou. Então, tomem cuidado ao utilizar o Excel como maneira de reporte offline na hora de importar. Sempre entre em contato com o CDP para a gente poder orientá-los nesse aspecto. No botão de navegação, a gente já vai escolher o setor de emissões da cidade. Assim, que é onde vocês conseguem reportar a parte do inventário de vocês. A gente começa com a pergunta 4.0. O questionário ele é muito interativo, então, dependendo da resposta, algumas perguntas poderão ser desbloqueadas ou não. Então, se vocês ainda não têm um inventário publicado, mas estão trabalhando para ter e têm essa intenção de publicá-lo nos próximos 2 anos, vocês podem selecionar essa opção. E vocês veem que não tem demais perguntas. Caso você já tenha o inventário pronto, outras vão abrir para que vocês possam detalhá-lo. Então, a primeira, o período contábil desse inventário, ou seja, o período de tempo das emissões que foram consideradas no cálculo. Normalmente é 1 ano, e, por favor, se atentem sempre ao tempo, se realmente está batendo com o ano. Se vocês colocarem qualquer outra data aqui, o próprio sistema ele já vai dar um aviso dizendo que esse ano ele não... que há um pequeno erro, isso pode às vezes atrapalhar na hora do envio. Na 4.2, vocês vão informar se as emissões calculadas elas correspondem a todas que ocorreram dentro do limite municipal. Na 4.3, a principal metodologia utilizada, tem diversas, vocês conseguem selecionar aqui o GPC. No campo de comentários, é interessante detalhar como que a metodologia foi publicada, quais equipes foram envolvidas, se a cidade teve um suporte externo ou não para a aplicação dessa metodologia, por exemplo. Os gases que estão incluídos, normalmente os 3 principais estão aqui, mas vocês têm as demais opções. E na 4.5 é bem legal mencionar onde vocês conseguem já fornecer mais detalhes, como o título, anexar. Vocês podem anexar tanto a planilha de Excel em si, ou se vocês tiverem publicado em algum documento, em algum PDF, vocês também podem anexá-lo, só clicar no Clips. Formato do inventário, se está no formato da Series, GPC especial antigo, do ClearPath. Se tiver disponível um site, vocês também podem colocar o link do site. Vocês informam aqui os fatores de emissão, potencial de aquecimento global, a população no ano do inventário. Aqui, prestem atenção, não é o ano do reporte, e sim é o ano referente àquelas ações. Então, se a gente estiver falando de um inventário de 2018, a gente está perguntando sobre a população de 2018. E o nível de confiança geral.
Embaixo a gente já chega na parte onde vocês reportam os resultados. Aqui a gente tem uma variação. Uma das versões é para cidades que não fazem parte do Pacto Global de Prefeitos, que vão ver essa pergunta aqui, que é a 4.6b, onde vocês vão reportar o total por setor do GPC e por escopo. Então, total de energia estacionária 1, 2 e assim por diante. Total do escopo 1 de transportes, de escopo 2, de resíduos, de resíduos escopo 1 e 3. Vocês possuem aqui também, caso tenham adicionado o IPU e o AFOLU também nos cálculos, vocês conseguem reportar, mas como eles são opcionais, vocês podem deixar em branco. E depois os totais de emissões que vocês possuem por escopo, e o básico plus, caso tenham utilizado essa versão. Esse modelo de reporte é para cidades que não integram o Pacto Global de Prefeitos. Caso vocês integrem, vocês vão ver a pergunta 4.6a. Agora eu mudei de tela, eu não sei, espero que vocês estejam vendo também. Ou acho que não mudou a tela pra gente. Não? Tá. Desculpe. Deixa eu ver se eu fizer assim. Agora, 4.6a, aqui no canto. Sim, agora sim. Obrigado. Perfeito. Na 4.6a, às vezes essa pergunta pode assustar algumas cidades, mas fiquem tranquilos. Nenhum dado aqui, todos esses dados vocês já têm e foram realizados ao longo do cálculo de vocês. A diferença desse modelo para o outro é que esse está alinhado com o CRF, que é o Marco Comum de Reporte, que serve justamente para gerar um padrão nas informações reportadas entre todas as cidades, porque algumas cidades elas acabam utilizando formatos diferentes de inventário e na hora de reportar dificultava muito a análise, tanto para o Pacto como para o ICLEI e para o CDP. Então, o Marco Comum de Reporte ele vem para trazer uma metodologia que estandarize todos os modelos de reporte. E basicamente consiste em reportar, nesse caso, por setor, por subsetor e por escopo, ou seja, subsetores de energia estacionária e cada um dos seus setores. E aqui também a gente tem as opções das chaves de notação e como vocês podem utilizá-la. Sempre que incluírem qualquer chave de notação, é importante também adicionar um comentário nessa última coluna ao lado, tá? Então, vocês, nesse caso, as emissões institucionais foram incluídas junto com as emissões comerciais. Dessa maneira, a gente, na hora de avaliar, consegue entender bem o que a cidade quer dizer com aquela chave de notação. E assim, vocês reportam subsetor por subsetor, informando os totais de emissão, escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Aqui a gente está agora na parte de transportes. E mais abaixo, o setor de resíduos. Se a gente desce, vai ter os subsetores de IPU e AFOLU. Como eles são opcionais também, foram deixados em branco. Não é necessário reportar como um 0, não precisa, podem deixar em branco nesse caso. De geração de energia também não foi incluída. E aqui o total de emissões, que são a soma de cada uma dessas colunas com os dados, tá bom? Essa maneira mais indicada para vocês reportarem. Aqui, as outras questões acima não mudam, então vocês conseguem também anexar, sempre muito importante anexar aqui a todas as informações que vocês têm, todo o documento pode ser, como eu mencionei, ou a planilha ou um documento PDF com esses cálculos. É bem importante para que tanto o CDP quanto o ICLEI e o Pacto consigam realmente confirmar que o inventário está completo. E se eu fizer isso, eu volto para minha apresentação ou não? A gente está vendo agora a apresentação. Ótimo. E ainda dentro da área de mitigação, um pequeno exemplo, aqui é uma questão sobre ações de mitigação, ações de redução de emissão. Eu acho importante mencionar que, apesar da cidade reportar que sim, ela possui, é sempre interessante no escopo e impacto vocês focarem também nos níveis de detalhes. Quantos mais detalhes a cidade consegue
adicionar na resposta, mais robusta é, e melhor, tanto o ICLEI quanto o CDP e o Pacto, a gente consegue fornecer um suporte melhor e ajudá-las em demais questões. Então, por exemplo, aqui a gente tem respostas fictícias. A primeira, a gente pode ver que a gente tem uma localização da ação, a gente entende, então, qual é a área em que essa ação está acontecendo dentro do município. Já a segunda, a linha de baixo, a gente não tem essa noção de como que é a ação. A gente sabe o objetivo geral, mas a gente não entende onde que ela está acontecendo, se ela já foi implementada, se ela tem um cronograma, como que ela está acontecendo. Então, quanto mais dados vocês conseguem adicionar na resposta de vocês, mais robusta ela vai se tornando. E quanto ao suporte que o CDP também fornece, a gente possui vídeos tutoriais de como acessar a plataforma, a gente passa e demonstra cada uma das ferramentas disponíveis, e a gente também tem uma plataforma que é o CDP Education, onde a gente vai tratar de diversos assuntos sobre mudança do clima. Então, desde liderança climática, saúde urbana, infraestrutura sustentável e políticas públicas, são cursos gratuitos, eles são direcionados não apenas aos colaboradores do meio ambiente ou aos colaboradores envolvidos ao reporte, qualquer servidor público pode fazer parte desses cursos, e a gente até recomenda isso justamente para que de outras secretarias que não têm essa discussão no seu dia a dia consigam também entender a importância de agir e de que ações sejam realizadas para combater a mudança do clima. E, por fim, alguns prazos desse ano. Então, a gente está com alguns prazos em aberto na plataforma, dependendo das iniciativas que vocês fazem parte. Para cidades que fazem parte do Pacto Global de Prefeitos e do Desafio das Cidades, o prazo de reporte é o dia 31 de agosto. Isso são para cidades que vão conseguir ter acesso a uma análise preliminar, ou seja, ainda vai ter a opção de vocês alterarem o reporte e incrementarem a resposta adiante, mas para a primeira análise do Pacto e do Desafio é agora dia 31 de agosto. E para demais cidades que não integram nenhuma dessas iniciativas, o prazo que a gente tem correndo na plataforma é o dia 30 de setembro. E agora, essa foi a minha apresentação. Eu acho que eu até passei um pouquinho do tempo, e abro aqui para perguntas e respostas, se já for o momento. Obrigado, Guilherme. Acho que só a gente vai deixar as perguntas e respostas ao final, para a gente conseguir ter todas as perguntas aí, todo um debate um pouquinho mais compilado, e vai ter que ser um pouquinho mais conciso, mas daí o pessoal sabe que, eventualmente, a gente manda as perguntas para os convidados e pede aí a resposta e postamos na nossa plataforma, caso necessário. Agradeço muito o Guilherme, agradeço aí essa apresentação em relação à plataforma CDP e ICLEI. É sensacional, é importante que todos nós, né, tanto colaboradores quanto aí governos locais da nossa rede, se empoderem dessa ferramenta, né, que é fundamental para a gente aí conhecer o histórico e acompanhar o processo desses inventários. E agora, então, passo a palavra para o Rodrigo Perpétuo, que é secretário executivo do ICLEI América do Sul, que vai nos falar um pouquinho mais sobre perspectivas e próximos passos a partir desse momento, né, onde encerramos essa capacitação em inventários de emissões de gases do efeito estufa. Por favor, Rodrigo, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Reinaldo. Prazer estar aqui com todos vocês. Já somos aqui mais de 100 pessoas na sala do Zoom. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês nesse último momento do último módulo dessa capacitação, desse ciclo de capacitação de inventários de emissões de gases do efeito estufa. Queria, em primeiro lugar, agradecer primeiro à equipe do ICLEI, que se empenhou com muito afinco, com muita dedicação, mas também com muita qualidade, para colocar de pé essa possibilidade de acesso a conhecimento técnico especializado para cidades associadas, junto com parceiros tão qualificados como o CDP. Portanto, quero agradecer, Reinaldo, toda a equipe de gestão do conhecimento, mas toda a equipe do ICLEI, especialmente de baixo carbono, que também participa aqui dos conteúdos, comunicação, enfim, a equipe transversalmente representada por essas três áreas, na sua pessoa, na pessoa da Armélice Baca, coordenadora de gestão do conhecimento e juventudes, e da Fernanda Calena, gerente de comunicação, gestão do conhecimento e juventudes.
Quero agradecer e dizer para vocês, tem muitos colaboradores do ICLEI também que frequentaram a capacitação, muita gente nova na casa, tanto do ICLEI Brasil, como do ICLEI Colômbia, do ICLEI Argentina e da nossa matriz regional do ICLEI América do Sul. Dá um abraço no grupo de colaboradores do ICLEI, agradecendo por tanta qualidade, por tanta dedicação. Quero saudar e cumprimentar os parceiros que nos acompanharam ao longo dessa capacitação, fazendo esse agradecimento na pessoa do Guilherme Pons, que acabou de fazer uma bela apresentação, Guilherme representando aqui o CDP, da plataforma unificada CDP ICLEI. Dizer, Guilherme, que para mim é uma honra fazer parte do conselho do CDP aqui na América Latina e dizer que talvez essa colaboração aqui na nossa região seja mais profícua, mais próxima. O resultado está aí, estamos sempre juntos, levando conteúdos diferenciados para as cidades, e esse é o resultado mais importante dessa parceria. E quero agradecer a vocês, participantes, né? Vocês estão vendo já os números na tela. Foram 290 participantes desse curso, são 155 pessoas do Brasil, 35 cidades, um governo estadual, 77 pessoas da Colômbia, de 14 cidades diferentes, 29 pessoas da Argentina, de 8 cidades diferentes, 6 pessoas do Equador, vindo da mesma cidade, 23 pessoas do Peru, de 4 cidades diferentes. Isso dá a ideia da amplitude, do escopo, do nosso alcance e da diversidade de realidades locais que estão presentes na rede ICLEI, que estão presentes nesse espaço, que significa, ao fim e ao cabo, aquele que é o maior resultado possível para a cooperação internacional e o mais potente deles, o conhecimento. E o conhecimento que gera também possibilidades de troca, de intercâmbios entre as cidades, intercâmbios dentro da mesma cidade e intercâmbio com outras organizações. Creio que essa é a maior riqueza desses movimentos que fazemos. Mas também tem um sentido aqui de autonomia. Nós estamos observando, nesse caminho rumo à COP26, uma tendência que vai se consolidar nos próximos anos, de quase que obrigatoriedade de mensuração das emissões. Não só por parte das cidades. Os países já se comprometeram com o Acordo de Paris e são obrigados a fazer isso. Agora, governos subnacionais, empresas e também outros tipos de organização cada vez mais vão participar desse movimento de medir a sua pegada de carbono ou medir a sua emissão de carbono. Isso tem a ver com a proximidade que ganha a possibilidade de regulamento global do mercado de carbono. O artigo 6, talvez não nessa COP, nós não consigamos ainda a validação final e o consenso global necessário para essa validação e oficialização do mercado de carbono e depois a regulação por cada país. Mas nós estamos próximos, cada vez mais próximos de que esse movimento se torne oficial. E aquela cidade que puder mensurar com sequenciamento, desenvoltura e qualidade e precisão técnica as suas emissões, por certo, estará na frente quando o mercado estiver regulado, por certo, terá mais oportunidades. Então, nós estamos falando do princípio da autonomia, gerar a possibilidade para que cada uma das cidades seja capaz de fazer isso sozinha, com seu corpo técnico, no seu próprio território, com seus parceiros locais, sempre que precisar, com apoio de organizações como o ICLEI e como o CDP, como fizemos ao longo desse ano com Porto Alegre, acabamos de anunciar e apresentar o inventário da cidade, como fizemos no ano passado com Canoas, com Contagem, com Recife, como estamos fazendo periodicamente com vários governos, também fora do Brasil, como Cartago, Manizales e Envigado, que contaram com o nosso apoio técnico, ou estão contando, como é o caso do governo do Estado da Bahia, para desenvolver o seu inventário. Não há problema algum, a equipe do ICLEI sempre estará aqui presente para prover esse apoio, mas sempre o ICLEI trabalhará com o princípio da autonomia e da democratização do saber e da capacidade técnica. Depois, segunda palavra, é da utilidade desse instrumento. Esse instrumento, o inventário, não pode ser um instrumento de gaveta, nem um instrumento paralelo. Ele é um instrumento de balizamento das políticas de desenvolvimento territorial e urbano e, portanto, deve se integrar aos instrumentos consagrados, à legislação urbanística,
prevendo metas de redução por setor e alimentando uma legislação municipal ou estadual que possa definir metas claras de redução. Portanto, essa trilha que o ICLEI propõe, do inventário, agora a análise de riscos e vulnerabilidade para a próxima capacitação, os planos de ação climática, a normativa climática, nisso que a gente chama de compliance climático, tem o objetivo de oferecer aos governos um instrumento assertivo, que seja transversal e que reoriente a condição de formulação e execução de políticas públicas com a lente climática. E, finalmente, a narrativa que isso permite, a narrativa analítica, para o desenho de projetos financiáveis, seja no próprio país, seja no sistema internacional, é muito poderosa. É essa narrativa que vai ser reportada na plataforma comum ICLEI-CDP e que vai possibilitar o diálogo qualificado do município ou do Estado com bancos de desenvolvimento do seu próprio país, da região ou mesmo bancos internacionais. Quero dizer para vocês que a política pública baseada na ciência é uma obrigação. Aqueles que vão se distanciando dessa possibilidade estão indo para o caminho das fake news, do voluntarismo, do achômetro, que não leva a nenhum lugar bom, senão a falha da eficiência da política pública. Portanto, os dados apurados, a governança criada e um processo tão útil que também é pedagógico para educar organizações locais, as universidades e as entidades do setor privado, para acompanhar as prefeituras nesse movimento, é tão necessário e tão importante quanto a seriedade e a transparência que o reporte e a publicação dos dados requer. É esse o caminho do ICLEI também quando se junta aos parceiros do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases do Efeito Estufa, o SEG, e agora na sua versão para municípios brasileiros, provendo à mesa uma estimativa para cada um dos 5.570 municípios, e também o SEG Soluções, colocando 87 boas práticas à disposição das cidades para que elas vejam como é possível não só fazer o inventário, como também trabalhar no âmbito da mitigação e da adaptação com projetos concretos. Esse é o nosso objetivo com o ICLEI, oferecendo séries de capacitações, cada vez mais se juntando a esse grupo seleto de organizações que oferece cursos, que oferece capacitações e saberes. A gente acredita que não há caminho diferente para a boa política pública, para a boa gestão pública e para o enfrentamento da crise climática. Parabéns a todos que estão concluindo essa jornada. Essa jornada só começa. Ela é uma jornada periódica. Renovar o inventário é uma obrigação. E ela deve ter sempre em mente a possibilidade de fazer com que o município ou o Estado possa reduzir, possa mitigar as suas emissões. Sucesso para todos nós na nossa jornada. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, muito obrigado pela sua fala nesse momento. Acho que é muito importante trazer esses pontos de como esses inventários, né, e todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo é pautado na ciência, pautado na pesquisa, né, e é muito importante a gente sempre ter isso em mente, estarmos sempre com esses números atualizados, reportando de forma transparente, como o Guilherme também trouxe aí para a gente durante a sua apresentação, e é muito bom ver que a gente tem tantas cidades, tantas pessoas, tantos parceiros aqui participando desse momento. Então, agora, estamos um pouquinho já estourados no tempo, mas eu peço a compreensão de vocês, a gente tentou aí em todas as sessões ser o mais corretos possíveis, mas como é a última, é um momento de celebração também, eu acho importante a gente finalizar aqui com chave de ouro. Vou fazer algumas perguntas aqui que nos direcionam ao final, né? A primeira delas é uma pergunta relacionada um momentinho, aqui estou pegando as perguntas. Primeira pergunta é: como o reporte no CDP pode colaborar para a construção dos planos locais de ação climática das cidades? Como a gente pode, aí, no momento que uma cidade está construindo um plano de ação climática, né, qual seria a contribuição do reporte do CDP?
Essa é uma ótima pergunta, Reinaldo. Eu acredito que o reporte na plataforma do CDP, ao ICLEI, não é apenas um reporte ao CDP ou ao ICLEI, é algo muito maior. Significa um diagnóstico climático completo da cidade. O próprio reporte ele serve como uma guia de boas práticas. Então, aí, por meio do reporte, a cidade consegue identificar quais são as informações que ainda talvez ela não tenha, quais são os dados que ela ainda precisa ter, que vão contribuir para a construção de um plano de ação climática robusto. E, além disso, também tem o suporte de diversas organizações, como o CDP, o ICLEI, com essas capacitações, tem projetos da WWF, o próprio Pacto Global de Prefeitos. Então, também é uma outra maneira, uma vez que esse plano fique pronto, de demonstrar esses resultados, de utilizar a plataforma até quase como uma vitrine, para mostrar que vocês estão realizando ações e que essas ações estão fazendo efeito. E contar com todas as parcerias e a rede de parceiros e iniciativas que utilizam a plataforma como método de reporte oficial. Legal, obrigado, Guilherme. Acho que, né, como o Rodrigo também falou na apresentação dele, a gente tem aí esse compliance climático, essa jornada, né? A gente começa com esse inventário de emissões, como já foi dito, a gente vai ter na sequência uma capacitação em análise de risco e vulnerabilidade, e esses elementos, né, são insumos para que a gente construa planos locais, né, de ação climática mais assertivos, né? A gente conhecendo quais são as nossas questões, o nosso perfil de emissão, os nossos problemas em termos de resiliência nas cidades, a gente consegue aí construir planos de ação focados no problema, né, com dados aí científicos e, né, consolidados. Nesse sentido, eu trago aqui um comentário, né, não é uma pergunta, mas é interessante aí para a gente trazer, Rodrigo e Guilherme, se vocês quiserem comentar, um comentário da Laisa Lima, que nos conta que, a partir dessa capacitação, ela escreveu um decreto na sua cidade de Petrolina, que implementa o Comitê de Mudança Climática Municipal, que já é um grande avanço. A gente parabeniza aí Laisa por isso, né, que, segundo ela, se tudo correr bem, já na semana que vem vai entrar em vigor. Muito bem. O caminho é esse, né? O curso ele também permite que a cidade avance para e passo com acesso aos conhecimentos. Então, Petrolina nos dá um bom exemplo, né? Frequentou o curso, já tomou a primeira medida, que é organizar a governança. Estou vendo aqui o comentário do Luiz Roberto, abraço a todos os amigos aí da Prefeitura de Recife, que foi um dos casos aqui de sucesso, e a partir daí avançar. A governança integrará os atores necessários para que o inventário possa acontecer de forma transparente, de forma democrática e de forma a gerar as consequências necessárias no plano do desenvolvimento territorial e urbano. Muito bom ouvir e ver que vocês estão avançando aí em Petrolina, Laisa. Sim, só para complementar a fala do Rodrigo também, eu acho que fico muito orgulhoso de ver todo esse avanço de Petrolina. Converso com Petrolina e com a equipe desde o início do reporte, desde anos anteriores, e é incrível ver como a cidade tem avançado. E é muito bom poder acompanhar, por meio do reporte, justamente, esse avanço ano a ano. Então, sem dúvidas, um grande exemplo, e é muito legal ver isso da cidade. Bom, eu queria aí ainda fazer uma saudação especial ao Luiz Roberto, que está aqui com a gente, que deu o seu depoimento em vídeo para a última videoaula da nossa capacitação, né, contando aí um pouquinho do percurso da cidade do Recife, e através dele também saudar Rio de Janeiro, Niterói, João Pessoa, Belo Horizonte, que aí se disponibilizaram a contar a sua experiência nessa jornada. Uma pergunta que nós temos antes de a gente finalizar ainda é da Ana Maria Lopes, que pergunta como é o processo para acessar a plataforma Climas. Então, Ana Maria, eu posso responder para você. Como a gente disse no módulo anterior, o Way Carbon é a nossa parceira nesse processo.
você pode entrar em contato através do próprio e-mail que tem no módulo 4 da capacitação, e também você pode acionar seu ponto focal aí do ICLEI da sua cidade, né? Seja ICLEI Argentina, ICLEI Colômbia, ICLEI América do Sul, ICLEI Brasil, você pode entrar em contato com a gente, que a gente direciona aí para o pessoal da Way Carbon, para que a gente realmente consiga fazer o uso dessa plataforma, que certamente vai auxiliar na elaboração do inventário. Então, para finalizar, já que estamos um pouco avançados no tempo, trazemos aqui essa nuvem de palavras que resume um pouco a opinião de vocês sobre o curso, né? Eu sei que depois a gente vai ter uma avaliação mais profunda sobre alguns aspectos, né? Então é importante que vocês preencham na plataforma para além do material, né? O material vai estar disponível, isso também foi uma pergunta que saiu. O material e a avaliação vão estar disponíveis até o dia 5, próximo dia 5, né? Domingo que vem, sem ser nesse no próximo. Então vocês têm essa oportunidade de até essa data assistir as videoaulas, e fazer tanto questionário avaliativo do curso quanto o pessoal de vocês. E aí nós temos as palavras, né, que mais apareceram: conhecimento, esclarecimento, né, uma oportunidade esclarecedora para algumas dúvidas, enriquecedora, né, bem objetivo e prático, a gente buscou realmente fazer isso, sistematizar o conteúdo, né, trazer ferramentas úteis para que vocês consigam colocar isso em prática no dia a dia, e de uma forma introdutória, né, a partir dele que a gente começa essa jornada, né, a partir desse curso que vocês, enquanto governos locais, representantes de governos locais, vão aí começar nessa jornada com o nosso apoio, com o apoio da plataforma CDP e CLEI, com o apoio da Way Carbon através do Climas, né? E vocês sempre em contato com a gente aí para desenvolver o inventário de emissões de gases do efeito estufa, que é o primeiro passo. Na sequência, vamos para a análise de risco. Então, já convido a todos e todas, em breve lançaremos aí a próxima capacitação para que a gente avance nessa jornada das cidades. Então, com essa imagem, a gente finaliza oficialmente essa capacitação, sabendo que temos até o dia 5 em funcionamento na plataforma. A gente agradece muito a participação de vocês, agradeço toda a equipe de gestão do conhecimento, Fernanda, Armelle, Laís, Camila, Marcos, e toda a equipe de comunicação, especialmente Paula, Gustavo, a equipe de Baixo Carbono, a Iris, a Mariana e a Marina, que gravaram aí para vocês, as cidades já mencionadas aqui anteriormente, Rodrigo, Guilherme, tantas outras e outros participantes que estiveram aqui presencialmente, representando tanto o ICLEI e seus escritórios locais, quanto esses parceiros e as cidades que integram a nossa rede. Muito obrigado pela participação de todos e todas. Acho que nesse momento a gente pode, a gente tem as fotinhos ali da primeira capacitação, seria legal se a gente fechasse a apresentação e tirasse uma foto com câmeras abertas para a gente ter esse registro aqui da participação de todos. Se quiserem abrir seus microfones, dar um oi para o pessoal, se conhecer, estejam aí à vontade. Uma boa tarde a todos, só peço um minutinho para a gente tirar essa foto, então, e encerramos a sessão. Bem, parabéns, pessoal. Valeu demais, Reinaldo. Abraço. Alguém Tchau. consegue dar o... Só compartilha essa foto depois, tá? Muchas gracias por todo. Um abraço, pessoal. Até tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Muito valeu. obrigado, pessoal. Até mais. Muchas gracias. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.
Acho que podemos parar de gravar, né, gente? Muito bom, gente.